barco Madeleine, que tinha lá a Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila, que pretendiam ir a Gaza para levar alimentos. Era uma tentativa de ajuda humanitária e que foi interceptado pelas forças de Israel. Chegou ao porto lá de Ashdod. Foi por volta... Logo no comecinho aqui do Bandeirantes acontece. Os 12 tripulantes foram levados para realizarem exames. Nesse momento é a última notícia que a gente tem dessa ação do Exército, da Marinha de Israel, especificamente com esse barco que levava os ativistas. E há 2 pontos aí, Ronald. Primeiro, essa detenção claramente ilegal e para interrogatório não vão ficar presos, né? Não ficarão presos, serão soltos, serão deportados. Mas a detenção para perguntar coisas cujas respostas eles sabem quais são. Porque esse embargo marítimo a Gaza, ele é justificado pelo governo de Israel como sendo para evitar chegada de armas para o Hamas. Ora, se você acha que uma embarcação pode estar levando armas, o que você faz? Uma vistoria. Não tem arma. É só ajuda mesmo, comida, remédio. Pode ir. Não é óbvio? É uma ajuda que está chegando. Não pode. Não pode. O barco foi parado e as comunicações cortadas, que é uma coisa esquisitíssima, não é? E os tripulantes e os passageiros ali detidos e vão ser liberados, não vão ficar presos, cumprir pena, nada disso. Mas é uma ação ilegal, claramente ilegal, e repito, bastava olhar. Você acha que tem arma? Olha aí. Não tem arma, então pode ir. Não tem arma, mas não pode entrar e vocês estão detidos para interrogatório. É a lógica de Netanyahu. É a lógica dele. O Quinto Sinal está marcando 5 horas, só para te avisar que está no intervalo a sequência de depoimentos dos réus da ação golpista. E Mauro Cid estava falando quando houve essa interrupção que tinha sido iniciada por volta de 2 da tarde, segue até 8 da noite. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã tem mais. Até amanhã. Abraço, Ronald, Bia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Você participa do Fala Galera do programa de hoje. Ponte acerta na contratação de Léo Kovic. Na sua opinião, ele chega para ser titular? 97102-1493. 97102-1493. Anderson Leite tá de saída do Guarani a caminho do Paysandu. Você concordou com essa liberação? O volante vai fazer falta. 97102-1493. 97102-1493.
mensagens de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Diretoria da Ponte acerta a contratação do lateral esquerdo Léo Kovic, da Inter de Limeira. A atleta se despediu da Inter no último sábado e chegou ao Moisés Lucarelli nesta segunda-feira para fazer exames. Plano A da Macaca para lateral esquerda Kevin será utilizado por Claudinei Oliveira e continuará no Paysandu para a sequência da temporada. Diretoria da Ponte avalia novas liberações para enxugar ainda mais a folha salarial. Depois de economizar quase R$200 mil com as idas de Matheus Silva e Renato para o futebol pernambucano, o clube estuda saídas de outros jogadores que também estão sem espaço, com Alberto Valentim. Entre os jogadores que podem deixar o Majestoso em breve estão volantes Johnny Lucas e Rodrigo Souza, e os atacantes Vitor Andrade e Danley. Após ganhar folga de fim de semana, elenco alvinegro se reapresentou na tarde de hoje, visando o duelo contra o ABC, marcado para o próximo sábado no Moisés Lucarelli, às 5 da tarde. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Brigatti revela que 2 jogadores serão multados por expulsões. Pautas do Guarani. Guarani libera Anderson Leite, volante fica próximo de ser anunciado como novo reforço do Paysandu. Indicado ao Papão por Claudinei Oliveira, Anderson Leite rescindirá em comum acordo com o Bugre para assinar em definitivo com a equipe paraense. Guarani não irá receber recompensa alguma financeira pela negociação. Além de Anderson Leite, Bugre também acertou a saída de Caio Christian para a Inter de Limeira. Lateral esquerdo que pertence ao Grêmio Prudente foi contratado para a disputa da Série C, mas atuou apenas 5 minutos na derrota para o Caxias por 2-0 fora de casa no final de abril. Anunciado na última sexta-feira, o Diego Torres chega com status de principal contratação da temporada e receberá cerca de R$130 mil por mês. Com mais de 3 reforços anunciados, Guarani chega a 7 contratações somente nesta janela de transferências. Além do meia argentino Diego Torres, Bugre também anunciou as chegadas do volante Kelvin e do atacante Cauã Jesus nos últimos dias. Além do trio, Clube Alviverde já havia confirmado as chegadas do lateral Cicinho, do lateral esquerdo Vitinho, do zagueiro Diogo Silva e do atacante Bruno Santos. Aliás, Diego Torres e Bruno Santos vão conceder entrevista coletiva amanhã. Serão apresentados na sala de imprensa. Com a janela de transferência se encerrando nesta terça-feira, a diretoria do Guarani ainda tenta fazer mais alguma contratação. Alisson, zagueiro que pertence ao Sport, Mirandinha, atacante do Volta Redonda, e Pablo Del Valle, atacante do Paysandu, ainda podem reforçar a equipe alviverde para a sequência da Série C. Contratados para a disputa da Copa Paulista, volante Nicolas e meia Gabriel Mota tiveram as documentações realizadas no BID, Boletim Informativo da CBF. Guarani estreia na competição dia 16
quando vai enfrentar a equipe do Paulista de Jundiaí, no estádio Brinco de Ouro. Com o gol de Cristiano, o Guarani derrotou o Taubaté em jogo treino realizado no último sábado. A atividade foi dividida em 3 períodos de 35 minutos e todos os atletas à disposição foram utilizados por Marcelo Fernandes. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria anuncia primeiros reforços para a Copa Paulista. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Neymar se aproxima de renovação e deve permanecer no Santos até fim de 2026. Durante o evento de lançamento da nova estrutura da base e do futebol feminino do CT Rei Pelé, Neymar pai falou que espera que o filho siga por mais tempo no Santos e, na visão dele, tudo está sendo feito para que o craque participe da reconstrução do Peixe. Pauta 2. O Fluminense acertou a contratação do meio-atacante Soteldo do Santos, após a troca de contrapropostas e um pedido formal do jogador para ser negociado. O tricolor chegou a um acordo com o clube paulista pelo atacante venezuelano. Ele será o primeiro reforço do Fluminense para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Pauta 3. Flamengo já sabe que o Zenit da Rússia está disposto a pagar a multa rescisória de Gerson. Diante da iminente saída do seu capitão, o rubro-negro exige que o valor seja quitado à vista. A decisão está nas mãos do volante. A tendência é de que ele aceite a oferta do time europeu. Pelo contrato, a multa é de 25 milhões de euros, 159 milhões de reais. Se o Zenit pagar o valor estipulado, não precisa negociar demais termos com o Flamengo. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda. Ponte acerta na contratação de Leukovic? Na sua opinião, ele chega para ser titular? Precisa de peça de reposição, né? Mas é jogador para compor elenco. Não acredito em titularidade. Na lateral esquerda, a Ponte tem o seu titular, é o Arthur. Anderson Leite, de saída do Guarani a caminho do Paysandu. Você concordou com essa liberação? O volante vai fazer falta? Eu não consigo entender o Guarani, né? Não consigo entender. A não ser que tenha acontecido alguma coisa intramuros lá no Guarani, que parte disciplinar, essa coisa toda. O Guarani não está reforçando o seu time? O melhor segundo volante do time ele deixa sair? Na situação que o Guarani está? Não consigo entender. O principal compartimento do Guarani, o compartimento de meio campo, está doente. Faz mais de 1 ano e meio. Aí perde o Anderson Leite, um cara que joga em várias posições, menos de meia perto do centroavante. Né? Menos de 10. Então, eu não consigo entender. Ou seja, o jogador não quer mais ficar, mas o Guarani... Quem que vai jogar no lugar dele? O Sarará? O Giva? O Caio Melo? Desculpa, para mim, eu não liberaria o atleta, Batista. 17:12 está no ar. Esporte em debate.
Hoje, 9 de junho de 2025. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha aqui para nós. E muito obrigado pela audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17, Esporte em Debate, hoje até 19 horas e 30 minutos. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h19, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, galera da Band. Anderson Leite, vai com Deus. Vai pro Paysandu, não vai fazer falta nenhuma no Guarani. Deem a camisa 10 pra ele lá também. Pelo amor de Deus, hein? 10 para Anderson Leite. É pra acabar, hein? João de Barão. Abraço, João. Obrigado. Mais um. Fala, Batistão. Boa tarde, galera da mesa CH, Tigrão. Ó, o Guarani não receber uma compensação financeira pelo Anderson Leite, pelo Paysandu, eu acho uma grande de uma injustiça. A verdade era o seguinte, o Guarani tinha que dar uma compensação ao Paysandu por ter tirado o Anderson Leite. Muito obrigado, Papão da Curuzu. Valeu, Anderson Leite. Seja feliz, meu bem. Lá em Belém do Pará. Vá com Deus. Muito obrigado. É o Mauro do Nova Europa. Valeu. Abraço, Mauro. Muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão. Quanto a falar, galera aí, olha, passou da hora de liberar o Anderson Leite, né? Ele nunca apresentou futebol para estar no Guarani. É difícil apontar um jogo que ele tenha jogado bem, se alguém for capaz. E tem outros também que precisam ser liberados aí. O Isaac, Luiz Miguel e outros atacantes aí que nem entram em campo. O Anderson Leite, ele foi trazido pro Guarani pelo Loser, viu? Lembra do Loser que tinha sido campeão lá com a Chapecoense? Tinha subido para a Série A, né? Então ele veio com o Loser, não foi com o técnico que tá lá no Paysandu, não. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço. Eu achava que quem tinha trazido o Anderson Leite tinha sido o Claudinei Oliveira, que é o treinador que está no Paysandu. E estaria levando ele para o Paysandu. O ouvinte está dizendo que foi o Loser. Obrigado pela participação. Mais um. Fala, Batistuta. Tranquilidade? Aqui é o Cleiton, Jardim Florense. Um abraço a toda a equipe aí. Batista, queria a opinião de vocês aí a respeito da Ponte Preta. A Ponte só contratou o lateral esquerdo porque o Barcelo se machucou, certo? Senão não ia contratar. Eu acho perigoso, porque o time não é aquelas coisas, né? Tá líder, tudo, mas a gente vê que jogando em casa é um fiasco. Jogando fora tá indo bem, porém o time tem seus altos e baixos, mas
eu vejo que precisava de mais contratações para reforçar o elenco. Qual a opinião de vocês a respeito disso? A Ponte deveria contratar mais jogadores ou do jeito que tá bom? Um abraço. Abraço, muito obrigado. E aí, CH, qual é a sua opinião dessa questão levantada pelo nosso ouvinte? O ouvinte tem razão. Um grande abraço a ele. A Ponte tem que se reforçar sim. Agora, não sei se vai. Pelo que disse o Brigatti semana passada, é só na janela de agosto. Não é isso, Batista? Julho, né? Então, nesse momento até amanhã, é só o lateral esquerdo. Mais à frente, pode ser. Esse é o planejamento. Eu contrataria agora. De qualquer maneira, é uma decisão da Ponte. Eles devem estar sabendo o que estão efetivamente fazendo. Mais um. Ouvinte, mensagem de texto. A Ponte teve por Lelkovic já contra o ABC. Ouvinte Gustavo Silva. A Ponte deve pôr o Lelkovic já contra o ABC. Um especialista no setor ou vai improvisar alguém lá? Qual a opinião de vocês? Gustavo de Hortolândia. Eu fiz essa pergunta aos comentaristas hoje no programa Os Donos da Bola. Tigrão e CH, que estavam hoje na bancada, responderam. E aí, CH, especialmente aqui para o ouvinte Gustavo, o que você acha? Joga, vai para o jogo ou segura, improvisa? O que é que o Valentim vai fazer com relação à lateral esquerda? Eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho a impressão que vai o João Gabriel ali, que é o que eu faria. Se colocar o menino que vem da Inter, estava jogando, titular. Eu não estou dizendo que não tem condição. Mas está chegando até o cara se acostumar a pegar todas as informações. Eu acho um pouco precipitado, mas quem decide é o Alberto Valentim. Eu não poria de início o jogador. Tempo tem, né? Porque o jogador está hoje fazendo os exames médicos. Nas próximas horas, a Ponte deve anunciar a contratação dele. Ele jogou sábado. A Inter está disputando a Série D. Aliás, faz uma grande campanha. Líder do seu grupo, grupo 7, com 17 pontos ganhos. E ele jogou contra o Operário do Mato Grosso do Sul no sábado. A Inter ganhou de 5-1 esse jogo e ele estava em campo. Titular absoluto do time da Inter. Está com ritmo de jogo. Tempo para treinar será possível, porque o jogo da Ponte é sábado. Então, o time se reapresentou hoje. Teve folga no final de semana. Ele praticamente se reapresentou junto com o time da Ponte. Então, se quiser, o Valentim poderá utilizar o jogador. Não pela questão física, isso não é impeditivo, e nem pela questão técnica. Ah, mas é Série D. Olha, Série D e Série C não diferem muito. São divisões muito parecidas. Então, ele vinha jogando a Série D e está pronto para jogar, caso o treinador queira. Pode ser também que o treinador opte em usar o João Gabriel, que já jogou nessa função e acho até que não seria uma improvisação. Ele é lateral direito de ofício, mas por diversas vezes já jogou também na lateral esquerda. 17h27. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar
o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta, a macaca que já definiu a contratação do novo lateral esquerdo. Depois da contusão do Danilo Barcelos, uma contusão séria no joelho, ele vai passar por cirurgia e com isso está fora da sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro, fica fora da toda a temporada, né? Não está mais aí nos planos para a sequência do campeonato. Então a Ponte Preta acertou a contratação do lateral esquerdo Lelkovic, da Inter de Limeira. O atleta já se despediu da Inter no último sábado, chegou ao Moisés Zucarelli nesta segunda-feira e já está integrado ao elenco. Ele não era a bola da vez, né? O plano A da Ponte Preta era a contratação do lateral esquerdo Kevin. No entanto, ele vai continuar no Paysandu, está nos planos do técnico Claudinei Oliveira, por isso não houve aí a possibilidade desta contratação por parte da Ponte. Nesta janela, a Ponte aproveitou para enxugar um pouco mais a folha salarial do elenco, né? Depois de economizar quase R$200 mil, é dinheiro, com as idas de Matheus Silva e Renato para o futebol pernambucano, o clube estuda ainda as saídas de outros jogadores que também estão sem espaço com o técnico Alberto Valentim. São os casos, por exemplo, dos volantes Johnny Lucas e Rodrigo Souza, os atacantes Victor Andrade e Danley. Somente se for negócios interessantes, aí a Ponte libera esses jogadores, mas há sim essa possibilidade da liberação deles para dar uma aliviada na folha salarial. Após a folga no fim de semana, o elenco ponte pretano se reapresentou nesta tarde, jogo agora contra o ABC. Sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte volta a jogar pela Série C. Nas duas últimas partidas em casa, somou 2 derrotas, a última delas para o Ipiranga pelo placar de 1-0. Mesmo assim, a macaca se mantém na ponta da Série C do Campeonato Brasileiro e quer buscar rapidamente a reabilitação já no próximo sábado, jogando contra o time potiguar. Informações da macaca aqui no Esporte em Debate. 17h31, Esporte em Debate, hoje até 19h30. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças,
há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bom, a Ponte se reapresentou, o Valentim começa a esboçar o time para enfrentar a equipe do ABC. Esse jogo é importante. Primeiro, a Ponte necessita da reabilitação imediata. Claro, está liderando a competição, mas uma derrota da maneira que aconteceu pode, de repente, mexer com a sequência do time na competição. Então, para que isso não aconteça, no jogo subsequente, tem que matar o adversário no bom sentido, ganhar o jogo. E quem é o próximo adversário? É o ABC. Segundo, quebrar essa história de que não consegue vencer em casa. A Ponte vai muito bem fora de casa, mas em casa está deixando a desejar aí com 40%. A preocupação é agora? Não. Agora o time está indo, dando todo o indicativo que vai se classificar. Mas na segunda fase da competição são apenas 6 jogos. 3 serão no Majestoso. Se a Ponte não melhorar a sua performance, ela terá dificuldade, porque não há tempo de recuperação. Num campeonato diluído em 19 rodadas, do jeito que está muito bom. A Ponte está liderando. Mas num campeonato curto, que é a próxima fase, com 6 jogos, se não melhorar a performance, não conseguirá. Veja, 40% dos pontos são 3 jogos, 9 pontos. 4 vezes 9, 27. Vai dar quebrado, né? Mas vamos imaginar 3 pontos. Resultado aí de uma vitória ou 3 empates. Aí fora de casa, ela tem 80%, 78%, alguma coisa, quase 80%, arredondando para 80%. 80% de 9 pontos. Quanto que dá isso? 80%. 100%, 9 pontos, né? Então vai dar aproximadamente 7 pontos. Arredondando aí, né? 7 com 3, daria 10. Eu até vou passar para o CH para projetar o time e depois até vou ver quanto um time precisou na segunda fase, ano passado e no ano anterior, para conseguir o acesso. Se 10 pontos daria para conseguir o acesso. E aí depois, na sequência, eu trago aqui os números. E aí, CH, como é que você projeta o time da Ponte para quebrar essa escrita e ganhar o jogo do ABC no Majestoso? Eu só acredito num caminho. O caminho da simplicidade, não ficar inventando muito, mesmo porque a Ponte nem tem elenco para ficar com parte tática mirabolante. Botar no 4-4-2, com 2 zagueiros, Emerson Santos no lugar do Wanderson na zaga central, pode até manter o Sérgio Rafael, que eu tenho aqui as minhas reservas. No meio-campo tem que jogar o Léo Oliveira e o Lucas Cândido ao lado do Elvis e o Serginho. E na frente, Jean Dias e Gé. Nas laterais, pois não, Maguinho de um lado e João Gabriel no outro. Não tem muito o que fazer. O que precisa botar na cabeça dos jogadores é que, quando os times vêm jogar em Campinas, eles normalmente, eu não sei se é o caso do ABC, vêm um pouco mais fechados. E para você furar bloqueio, você tem que ter 2 qualidades durante a partida.
3. Precisão no passe, bola circulando com velocidade e tranquilidade. Você não pode ter pressa. Você tem que saber que ali, só com inteligência, você troca a bola de um lado, traz para o meio, vai para o outro e vai esperando uma brecha para poder fazer uma jogada para perfurar, caso seja desta maneira contra o ABC, a bola chegar com mais qualidade para os atacantes, enfim, você conseguir jogar, você conseguir chutar a bola no gol. É assim que eu faria. Parece muito simples, mas não é. Não é, porque quando você enfrenta uma linha de 5, que é a primeira linha do time adversário, mais uma linha de 4, que normalmente sem a bola todo mundo está praticando esse tipo de jogo, se você não tiver movimentos de combinação ensaiado, aí vem a minha teoria de muito tempo. Se você assistir uma partida de futebol moderno hoje, você vai perceber que o campo está muito encurtado. A linha dos zagueiros ela vem praticamente no meio campo. E a linha adversária de ataque ela está fora da área. O que significa isso? Significa que, se você transportar, realizar uma analogia em relação ao futsal, não existe um só movimento de saída de bola sem estar ensaiado, movimento por movimento. Então, como é que você quebra? Eu não acho que tem que ser totalmente isso no futebol. Não é? Saída de bola hoje precisa ser ensaiada. Se você não tiver posicionamento dos caras, marcou pressão, você perde a bola. Então, o que serve para saída de bola, muitas vezes, serve para quando você estiver na intermediária de ataque e com combinações de movimentos, você conseguir perfurar, não é, a defesa adversária. E onde você surpreende? Estou falando porque a minha vida toda eu trabalhei com futsal e vi, e assisto até hoje. Não é? É um verdadeiro jogo de xadrez. Se você não mexer a peça corretamente, você não consegue sair com a bola. Você não consegue chutar no gol adversário. A não ser quando aparece o gol linha. O gol linha fica com 5 contra 4, aí não é que fica mais fácil. Você ganha em termos numéricos. Trazendo isso para o futebol, se não acontecer isso, fica muito difícil. Então esta é a maneira de você enfrentar esse tipo de jogo. Evidentemente que você precisa ter atenção, intensidade, mas se você não circular a bola com precisão e com rapidez, e se você não tiver a parte emocional controlada para poder fazer o seu jogo acontecer no momento correto, você normalmente vai dar um passe, vai cometer um erro, vem o contra-ataque e aí mora o problema. Esse é o perigo, quando você perde a paciência. Mas para isso você tem que ter uma qualidade de atletas, né, diferenciada. Não é todo mundo que tem essa paciência. Por exemplo, o Elvis tem. Os volantes da Ponte não têm. Outro jogador que não tem é o Arthur e o Maguinho. 2 jogadores que não têm apesar da experiência, eles não têm essa geladeira interna para poder só meter a bola, fazer a jogada no momento correto. É característica. E o que tem que fazer o treinador? Entender isso e trazer para o seu conceito. É legal defender? Muito legal defender. O time tem que primeiro aprender a defender para depois atacar. Não é? Mas eu tenho como conceito, para encerrar meu comentário, o seguinte: a melhor maneira que você tem para defender é ficando com a bola. Mas para você ficar com a bola, você tem que ter o seu time entrosado, ensaiado, para cada circunstância. Eu vou repetir o negócio da saída de bola para você que está em casa e me entender. Hoje, se você não tiver movimento combinado, principalmente sem a bola, você perde toda a saída de bola, ou você rifa ou você entrega de presente para o adversário. Isso também serve para a combinação de movimentos no ataque. E poucos treinadores trabalham isso. Eu, sinceramente, Batista, não sei por quê. E aí o Valentim provavelmente, né, não deve fazer alterações, modificações radicais no time. Porque o goleiro, Diogo Silva. Lateral direito, Maguinho. O miolo de zaga, ele não tem o Wanderson. Vai fazer muita falta. Tomou o 3º cartão. Deve
montar, se ele for utilizar 2 zagueiros, deve utilizar o Sérgio Rafael e o Emerson Santos, atuando como zagueiro, porque está voltando de suspensão. Se ele for usar 3 zagueiros, pode ser que ele utilize o Vicente Concha. Mas o Vicente Concha, desde a partida em que ele fez contra a equipe do Concórdia, Copa do Brasil, foi muito mal e a Ponte foi desclassificada. Até tem entrado aí em algum jogo ou outro, mas ele, toda vez que o nome do Vicente Concha é pronunciado, provoca arrepios nos torcedores ponte-pretanos. Só que ele não tem o que fazer, né? Ele, se quiser jogar com 3 zagueiros, vai ter que escalar o Vicente Concha. Ou buscar o Diego Leão. E é um zagueiro da base que está pronto para jogar. Tem qualidade e pode entrar a qualquer momento. Ou então ele utiliza o Emerson Santos no meio-campo, como volante, e aí ele montaria uma dupla de zaga com o Sérgio Rafael e com o Vicente Concha. Improvisando na lateral esquerda, nem é tanto improviso assim, mas utilizando o menino João Gabriel. No meio-campo ele não tem o Dudu, que vai cumprir suspensão, foi expulso, mas ele tem o Léo Oliveira, que está voltando, e tem o Lucas Cândido. Dá para montar esse meio-campo com os 2 volantes e 2 meias, com o Elvis e com o Serginho. E lá na frente, Gé e Jean Dias. Está montado aí o time do Guarani. Aliás, o time da Ponte, para enfrentar a equipe do ABC. Só há uma preocupação com essa montagem do sistema defensivo. Como é que você faria isso em CH? Joga com 3 zagueiros, colocando aí o Vicente Concha junto com o Emerson Santos e também com o Sérgio Rafael. Ou você joga com 2 zagueiros, colocando o Emerson Santos como volante e colocando o Vicente Concha ao lado do Sérgio Rafael. Foi o tema de abertura do meu comentário. Eu não quero 3 zagueiros, eu não acho que os jogadores que a Ponte tem permitam fazer um sistema desse tipo com precisão, com qualidade. Encaixou em uma série de partidas, principalmente no Paulista, mas é um esquema que eu não gosto. Você precisa ter 3 zagueiros jogando que tenham qualidade e não sejam lentos para sair com essa posse de bola. A Ponte tem 2 jogadores tanto com velocidade, com precisão de passe, o resto é rebatedor. Não tem injustiça. Por isso que toda hora ele insistia com Danilo Barcelos como zagueiro do lado esquerdo. Por causa da mobilidade, né? Do jogo de cintura, não é? Do passe correto. Não é porque ele marca pra caramba. Ele está mais preocupado com a saída de bola. Ora, se ele está preocupado com a saída de bola, não dá para abrir mão do terceiro zagueiro e jogar com 2? Eu não consigo entender. Mas eu tenho que respeitar o trabalho, porque eu acho que o trabalho do Valentim é bom. Não é? Mas eu sou obrigado a concordar com ele. Eu discordo nesse aspecto. Não precisa do terceiro zagueiro. Não é? Você pode até... É mais coerente, Batista, jogar com o terceiro atacante do que com 3 zagueiros. Na minha modesta opinião. É melhor voltar no sistema antigo com Toró, Jean Dias e Gé do que acrescentar um terceiro zagueiro. Eu, como gosto muito do Serginho jogando junto com o Elvis, e acho que pelos perigos, né? É simples. Você começa com 2 volantes, tem a paciência, tudo aquilo que eu falei, e aí precisou atacar um pouco mais, tira um volante, põe mais um atacante e joga com 3 atacantes. É simples, não tem muito por onde correr, não é? É mais ou menos por aí, mas 3 zagueiros não, Batista. 3 zagueiros não. Então, mas no caso de 2 zagueiros, o que você prefere? Emerson e Sérgio Rafael. E a dupla de volantes? O Lucas e o Léo Oliveira, que vai voltar. Perfeito. Olha, sobre número para subir. Já tô lá na frente. Subir não, né? Classificar para a próxima fase. Subir. Ah, para subir? É. Tá bom. Então é o seguinte, são 19 datas
8 são os classificados, que serão divididos em 2 grupos de 4. Para subir, esse campeonato começou em 2022. Os 2 que subiram em 2022. No grupo A, Mirassol 12 e Botafogo de Ribeirão Preto 10. No grupo B, ABC 12 e Vitória 9. 2022. Em 2023, grupo A, Brusque 13 e o Operário com 7. O São Bernardo também terminou com 7. Mas saldo de gols melhor, aí o Operário subiu. No grupo B, Amazonas 12 e o Paysandu 10. Volta Redonda também terminou com 10, mas no saldo de gols, Paysandu subiu. Em 2024, que foi o ano passado, no grupo A, o Volta Redonda fez 12 pontos e o Remo 9. No grupo B, Atlético 10 e Ferroviária 10. Os 2 terminaram com 10 e 3 vitórias, mas no saldo de gols, Atlético foi o primeiro colocado. Então, você observa que desde 2022, um time com 10 pontos subiu. Olha aqui, 2022, o segundo colocado no grupo A fez 10, o segundo no grupo B 9. Em 2023, o segundo colocado no grupo A fez 7 e o segundo colocado no grupo B, Paysandu, fez 10, subiu no saldo de gols. Em 2024, que foi o ano passado, o segundo colocado, que foi o Remo, fez 9. E o segundo colocado no grupo B, Ferroviária, com 10 pontos. Então, se a Ponte continuar neste mesmo processo, fazendo cerca de 80% dos pontos fora de casa e 40% em casa, ela, na próxima fase, vai fazer 10 pontos. E aí depende do saldo de gols. Ela sobe com 10 pontos. Se melhorar um pouquinho a performance em casa e fizer pelo menos um ponto a mais, com 11, ela sobe com tranquilidade. Então, o que ela vem fazendo na primeira fase, se ela fizer na segunda fase, ela consegue também o acesso. Porque na primeira fase está ganhando 40% em casa e quase 80% fora de casa. Até deu uma arredondada para baixo, né? Porque seria 72, mas arredondando aí para 7. Então, 3 pontos em casa e 7 fora de casa. Esse é um número suficiente para que ela possa subir na segunda fase, quando efetivamente o campeonato vai valer para o acesso. 17h51 em Campinas, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Série B do Campeonato Brasileiro, que não parou neste fim de semana, mesmo com os jogos das eliminatórias da Copa. A 11ª rodada teve no sábado a vitória de virada da Ferroviária sobre o América Mineiro pelo placar de 2-1 fora de casa e o Avaí batendo o CRB por 1-0. Ontem, continuação da 11ª rodada, o Goiás venceu o Volta Redonda por 1-0. O Atlético Paranaense perdeu para o seu xará goiano pelo placar de 1-0 em casa. E o Remo de virada bateu o Operário por 2-1. Hoje, 19 horas, Criciúma e Vila Nova. 7h30 da noite, tem Amazonas e Atlético. A liderança da Série B é do Goiás, após 11 rodadas com 26 pontos. Novo Horizontino é o segundo com 22, o Cuiabá o terceiro com 21 e o Coritiba fecha o G4 da Série B com 20 pontos. Criciúma, Amazonas, Atlético e Paysandu estão na zona do rebaixamento, mas lembrando que Criciúma, Amazonas e Atlético ainda jogam na rodada. O Campeonato Brasileiro da Série A, jogos serão realizados pela 12ª rodada. Alguns foram adiados em função da participação de times brasileiros no Mundial de Clubes. Mas na quinta-feira, 7 da noite, em Bragança, tem Red Bull e Bahia. No mesmo dia e horário, Vitória e Cruzeiro. Também na quinta-feira, 9h30 da noite, em Fortaleza, tem Fortaleza e Santos. 8 da noite, Grêmio e Corinthians. E 9h30, São Paulo e Vasco, além de Atlético Mineiro e Internacional. Lembrando que ontem nós tivemos a final da Liga das Nações da Europa, 2-2 no tempo normal, entre Portugal e Espanha, com direito inclusive a gol de Cristiano Ronaldo, mas nos pênaltis a seleção portuguesa conquistou o segundo título da Liga das Nações da Europa. Vitória, portanto, de Portugal nos pênaltis pelo placar de 5-3. Campeonato Brasileiro da Série C, a 9ª rodada. A competição volta no fim de semana, com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta joga no sábado, recebe às 17 horas o ABC no estádio Moisés Lucarelli. E o Guarani joga no domingo, 19 horas, contra a Itabaiana do Sergipe. A Ponte lidera a competição. O Guarani, neste momento, está fora da zona do rebaixamento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Bom, são 17 horas e 56 minutos em Campinas. E eu quero falar da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões como o aniversário e confraternizações, ocasiões especiais. E tem mais, a linguiça calabresa Seara,
feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida ou temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h59, ouvinte no ar. Batista, a Ponte tem que jogar em casa, Batista, a Ponte tem que jogar pra cima, não tem que jogar recuada. A Ponte tem que jogar no 4-3-3, não tem outro futebol. Botar só um atacante com o Gé vai morrer de cansar e não vai fazer gol. Tem que colocar dois caras abertos pra cruzar a bola pra ele fazer gol. É desse jeito que a Ponte tem que jogar. A Ponte vai se preocupar de jogar em casa e jogar com 3 zagueiros? Isso aí não existe, cara. Desse jeito a gente não vai ganhar nenhum jogo em casa. Tem que ser no 4-3-3, não tem outro não, tem que ser assim. Se não tiver zagueiro igual vocês estão comentando aí, improvisa um volante na zaga. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. É Edson Cunha que tá falando. Anderson Leite. Meu Deus. Passou da hora de ir embora, né? Já devia ter ido há muito tempo. Jogador medíocre. E outra, custo-benefício dele horrível. Joga uma, fica 5 partidas sem jogar. E CH não liberaria. Ô CH, não decepciona, CH. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Eu acho que foi bom negócio, sim, porque o Anderson Leite não estava jogando nada, né? Boa sorte para ele e mais sorte ainda pro Paysandu. Um abraço, boa semana. Abraço, muito obrigado igualmente. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista, Carlos Henrique, Valdemir Gomes. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Hoje, 9 de junho, é aniversário do Cleiton Colgo Zanotti, grande centroavante no início dos anos 70, quando o Guarani começou a ser um time grande. Cleiton foi artilheiro e também nos anos de 71, 72, 73 até 74, era unanimidade, era o titular absoluto, jogando às vezes ao lado de Washington e de Eli Carlos. O Cleiton, acabei de falar com ele, parabenizando, foi meu amigo particular, mora em Três Pontas, em Minas Gerais, está aposentadão, tranquilo, como ele mesmo diz, cuidando de umas cabecinhas de gado, e está tranquilo. 73 anos, ou melhor, 72 anos, estou aumentando um ano dele. E está muito bem, está tudo jóia, mandei um abraço para ele. Então, Cleiton, um grande centroavante, um dos grandes centroavantes do Guarani, está fazendo aniversário hoje. O Cleiton surgiu no Guarani em 71, aliás, em 70, né, no Juvenis. Em 71 ele já era titular do profissional e ele foi descoberto pelo Clarindo Constantino, o famoso Godet. Jogou no Guarani até comecinho de 74, onde se transferiu para o Santos Futebol Clube. Então tá aí, hoje um aniversário de um grande centroavante do Guarani, que muito poucos bugrinos
lembram-se dele. Cleiton. Um abraço, Valmir, ex-jogador do Guarani. Obrigado, mais um. Batista, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu acho que a Ponte Preta, você sabe que eu sou muito crítico em algumas questões, principalmente na questão de 3 zagueiros e tal. Mas nessa questão de contratação, a Ponte está certa, é repor o lateral esquerdo no lugar do Barcelos. Claro que, tomara que seja a altura, é um bom jogador, viu? Não é craque, mas é um bom jogador. E na questão de contratar na próxima janela de julho, que falta um mês apenas, já abre a janela de julho, contratar já para segunda fase, que a Ponte só nos classifica se acontecer uma tragédia esportiva no campeonato, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Tá? Na verdade, eu estou lá, um abraço. Abraço, muito obrigado. 18h03, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo no próximo domingo, joga contra o Itabaiana no estádio Brinco de Ouro para tentar confirmar a boa fase de recuperação no campeonato, né? Venceu na última rodada o Retrô 2-0 e deixou a zona do rebaixamento da Série C. Quer continuar esse bom momento para, quem sabe, aspirar coisas maiores dentro da competição. O Anderson Leite não deve ficar no Guarani, já foi liberado, deve acertar com o Paysandu. Lá ele foi indicado pelo técnico Claudinei Oliveira, trabalhou com o próprio jogador aqui no Guarani, né? O Anderson Leite vai ter reincidido aí o seu contrato como um acordo, o Guarani não vai se opor a esta liberação e não vai receber também nenhuma recompensa financeira pela negociação. Não somente o Anderson Leite deve deixar o Guarani. O Bugre acertou a saída do Caio Christian, lateral que vai para a Inter de Limeira. Ele pertence ao Grêmio Prudente, né? Foi contratado aí para a Série C, acabou não se firmando, atuou apenas 5 minutos naquela derrota de 2-0 para o Caxias fora de casa, ainda lá em abril, e agora vai reforçar a Inter de Limeira, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogadores contratados, 7 reforços nesta janela de transferências. A principal contratação, sem dúvida nenhuma, do Diego Torres, né? Ele que chega aí com um salário de aproximadamente R$130 mil por mês. É um salário maior do que o teto estabelecido pelo Guarani, mas com o aporte de um investidor foi possível esta contratação. 7 reforços contratados nesta janela de transferências. Além do Diego Torres, também chegaram o volante Kelvin, o atacante Cauã Jesus, outros jogadores que já estavam confirmados, o lateral direito Cicinho, o lateral esquerdo Vitinho, o zagueiro Diogo Silva e também o atacante Bruno Santos. A janela se encerra nesta terça-feira. Ainda há alguns nomes que podem ser confirmados pelo Guarani. O Alisson, zagueiro que pertence ao Sport, não está atuando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Mirandinha, atacante do Volta Redonda, e o Pablo Del Valle, atacante do Paysandu, são nomes que estão aí com a possibilidade de reforçar o Guarani, mas por enquanto ainda não há confirmação. Como o Guarani tem 2 frentes, né? Uma delas é a Série C do Campeonato Brasileiro e a outra é a Copa Paulista, também está chegando o jogador para a disputa da competição estadual. Casos do volante Nicolas e do meia Gabriel Mota. Começa no fim de semana, né? A Copa Paulista dá vaga para a Copa do Brasil ao campeão. É nisso que o Guarani está de olho. Bugre que disputou o jogo-treino contra o Taubaté no último sábado. Atividade dividida em 3 períodos de 35 minutos. Todos os atletas ficaram à disposição. Gol de Cristiano, o Guarani venceu o Taubaté. Essas foram as informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. São 18h07 em Campinas. Guarani, portanto, né, tem aí a semana inteira até o próximo jogo. Isso aí normalmente é bom para que possa recuperar os contundidos e, no caso do Guarani, ainda melhor, porque 7 novos jogadores estão chegando e, consequentemente, o treinador vai precisar aí do tempo para poder colocar, se não todos, pelo menos uma parte desses novos contratados. Cicinho, lateral direito, Vitinho, lateral esquerdo,
Diogo Silva, zagueiro. Kelvin, volante. Diego Torres, meia. Bruno Santos, atacante. E Cauã Jesus, também atacante. Aliás, amanhã a assessoria de imprensa comunica que teremos entrevista coletiva com os 2 novos contratados. Digamos, as 2 maiores contratações. E esse horário que o Guarani está comunicando é 14 horas. Diego Torres, essa é a maior contratação indiscutivelmente. E o Bruno Santos. Os 2 estarão na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro. E aí, CH, desses novos contratados, quem é que você imagina que o técnico vai escalar como titular no próximo jogo contra o Itabaiana, do Gilson Kleina, domingo, 19h? Batista, você faz uma pergunta muito complicada de responder. Sabe por quê? Qual a condição física dos atletas que estão sendo contratados? Está todo mundo voando, pronto? Não tem nenhum jogador machucado? É muito difícil a gente projetar. Eu espero que a maioria deles, né? Porque eu gostei do Brunão, gostei do Tavares, gostei do Cicinho. O resto, para mim, é um grande ponto de interrogação. Mas todos são recomendados, tá, gente? A gente pesquisou aqui, não tem nada que desabone os 7 jogadores contratados. Só o zagueiro lá que não jogou esse ano ainda, sem total ritmo de jogo, então não deve figurar entre os titulares. O Guarani não tem um jogador que nem o Tavares. Não tem. Então, se ele estiver pronto, ele tem que ir para o jogo. Tem que ser escalado. Desculpa, CH, Tavares, quem é Tavares? Como é que chama o meia, Batista? Diego Torres. Diego Torres. Então, o Guarani não tem esse jogador, esse meia de ligação. E não tem o Brunão também lá na frente. Então, esses têm uma possibilidade de jogar. Lateral direito, Cicinho também tem possibilidade de jogar. Esse já está mais tempo aí, né? Agora, sobre Vitinho e Emerson do lado esquerdo, acho pouco provável que ele tire o Emerson do time. Isso é uma questão de palpite. Eu não vi o Vitinho jogar, não tenho nenhuma informação. Então, respondendo assim, bem a grosso modo, Brunão e Diego Torres no meio e Cicinho na lateral direita. Esses 3 eu acho que vão jogar. Olha, pela lógica, vamos pela lógica. Diego Torres estava jogando no Vila Nova, não como titular, mas vinha entrando, ele perdeu espaço. Mas fisicamente está bem, que estava jogando. E tecnicamente também, se ele estava sendo aproveitado, se não como titular, pode ser escalado aí no próximo jogo. O mesmo acontece com o Bruno. O Bruno Santos. Ele vinha jogando pelo Volta Redonda Série B. E ele, portanto, fisicamente está bem e tecnicamente também. Então, mudou de time? Sim, mudou, né? Um veio do Volta Redonda e o outro do Vila Nova. Mas tem uma semana para fazer aí pelo menos 3 treinamentos e aí entrosar com os novos companheiros. Então, arriscando, eu acredito que o técnico Marcelo Fernandes deve escalar esses 2 jogadores de começo. Diego Torres, porque era para ontem que o Guarani precisava de um meia. Não tem um meia há muito tempo. O último foi o Luan, que voltou depois lá para o Água Santa. Aliás, acho que não, né? Foi para o Japão, não é isso? Foi para o exterior aí, o Luan. Ano passado, Série B. Campeonato Paulista não teve nenhum meia. Andou improvisando, quebrando o galho aí com o Isaac. Não funcionou, não deu certo. Anderson Leite, uma piada. Não virou absolutamente nada. Vem a Série C, a mesma coisa. Então, se chegou um meia, se vai ser apresentado amanhã, já está treinando, tem que ir pro front. E é no jogo diante do Itabaiana que o Guarani precisa vencer esse jogo de qualquer maneira.
E o Bruno Santos a mesma coisa. Chegou, já tá aí, tá fisicamente bem, tecnicamente também tem que ir pro jogo. Porque os que estão aí não resolveram absolutamente nada. Para ganhar um jogo fora, o treinador teve que colocar um falso 9 e montar um esquema mirabolante, um esquema cheio de equações para poder encontrar o caminho do gol. Foi o Isaac, né, que jogou de falso 9. Aliás, Isaac de falso 9, Sarará de falso zagueiro pela esquerda, Luiz Miguel, falso lateral direito pela direita, ou seja, um esquema mirabolante para conseguir encontrar o caminho do gol. Então isso foi feito pelo treinador, porque nenhum dos que estão aí conseguiu encontrar o caminho do gol. Todos efetivamente tiveram a oportunidade e fracassaram. Ah, mas acontece que jogador tem que ter um tempo de adaptação. Que tempo de adaptação, pô? Para com isso. O time precisa ganhar o jogo. Chegou, vai pro jogo. Não tem essa de tempo de adaptação. Que tempo? O tempo passou. O campeonato já passou do meio. E o Guarani tem que ganhar os seus jogos para conseguir a classificação. Então não tem essa de tempo de adaptação, não. Chegou, vai, põe para jogar. Não deu certo, tira, coloca o outro. Tem 5 alterações para fazer. E acredito que o técnico Marcelo Fernandes vai fazer isso. Agora, com relação a esse meio-campo, como é que você acha que ele vai montar um meio-campo, CH? Porque no jogo, né, que o Guarani venceu o Retrô, colocou um meio-campo ali, ele usou várias formações táticas ao longo do jogo. Mas de com isso, ele colocou o Natan e o Caio Melo para jogar. E colocou também ali para fazer uma meia água, mas jogando de falso 9, ele colocou o Isaac. Como é que você montaria esse meio-campo? Natan, Caio Melo e Diego Torres. Esse seria meu meio-campo. Talvez um quarto homem, não sei. Aí depende dos jogadores que estão à disposição, toda essa certeza. E até um raciocínio muito lógico que você desenvolveu ainda, eu não tenho essas informações. Eu não sei como é que esses jogadores estão fisicamente. Acho que também tem aptidão para jogar o próximo jogo, mas eu só acho. Então eu prefiro esperar. Hoje é segunda-feira, o jogo é no final de semana. Dá de um, tomara que não, hein? Dá de um jogador desse não ter, por exemplo, a documentação. De repente acontecesse, não deu para registrar no BID para a primeira rodada. Apesar que fecha a janela amanhã. Tomara que dê tudo certo. O Guarani precisa dos jogadores. Agora, arriscar o meio... Depois o que o Marcelo Fernandes fez no último jogo, eu espero qualquer coisa. Porque ele, como você disse, levou uma maneira de jogar mirabolante para conseguir vencer a partida fora de casa. Faltou um nesse meio aí, o Giovani. Ele jogou com 3 volantes. Mas não tinha o Natan, Caio Melo, o Natan, Giovani e Caio Melo. Foram os 3 volantes. Mas não tinha o Diego Torres, né, Batista? Então isso muda tudo. Depende de quem vai entrar. Por exemplo, o Cicinho vai jogar, Batista. O Cicinho está um tempão aí já treinando. É possível que o Cicinho não vá jogar. Ele é muito melhor do que os 2 laterais direitos juntos do Guarani. Até porque o Lucas Justen está suspenso. Não, o terceiro cartão. E o tal de Galvão não disse a que veio. Tem que jogar, não tem... Esse tem que jogar, porque já está aí um tempão. Agora, eu espero que o Brunão esteja em campo, espero que o Diego Torres esteja em campo, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Não dá para afirmar. Amanhã na coletiva eles vão responder isso. Com certeza algum abençoado vai lá perguntar para eles como é que eles estão, se estão prontos ou não, para estrear já no final de semana. Tenho certeza que vão perguntar. E se não iam perguntar, fica aqui a dica, humildemente falando, tá? Então, Batista, ainda tá difícil de escalar o Guarani. O Guarani contratou um jogador, de repente esse menino aí que é, como é que é o nome dele? Kevin. Você quer arriscar um time?
falta muito tempo para o jogo, mas vamos imaginar que teremos 3 estreias. Cicinho na lateral, Diego Torres no meio e o Bruno Santos no ataque. Andrei Ventura, goleiro. Tem que jogar, né? Cicinho, Sim. lateral direito. Esse é o cravo. 2 zagueiros, Rafael Rodrigues e Alan Santos. É o que tem para o momento. Emerson Barbosa na lateral esquerda. Sim, com certeza. Meio campo com Natan, Giovani, Caio Melo e Diego Torres. Pode ser uma alternativa, jogar com 4 no meio. E na frente, Rafael Bilu e Bruno Santos. Estou colocando aqui um 4-4-2, tá? Boa a sua sugestão. É boa. O Bilu tem que jogar. Aí tem o Brunão lá na frente. 4 homens no meio, mesmo sendo em casa, não dá para pôr o Samuel, né, de atacante. Aliás, eles dispensam o Anderson Leite e ficam com o Samuel. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas... E o Anderson Leite está jogando mal e jogou mal no Guarani porque ele jogou fora de posição desde o dia 1º de janeiro desse ano. O ano passado eu concordo. Esse ano ele não jogou em nenhuma oportunidade na dele. Eu não estou defendendo jogador nenhum. Cansei de criticar o Anderson Leite aqui. Que a culpa é dele de ter aceitado jogar de 10. Né? É a história da vaidade. Qualquer time, você receber a 10 e botar nas costas, o cara precisa ser ou muito cara de pau, não é? Ou ser completamente sem noção, ou ele confiar no taco. Eu sou ainda desse tempo. Para vestir a 10, o cara precisa ser diferente. E o Anderson Leite está muito longe de ser um cara diferente. Mas como segundo volante eu já vi esse cara jogar bola. Mas voltando à nossa realidade, eu acho que Natan, Giva, Caio Melo e Diego Torres é um bom meio campo. E no ataque, Bilu, né, com o Brunão, bom ataque. Laterais Cicinho e Emerson, funciona. Só a zaga que eu tenho um pé atrás, né? Ou esse ataque ele pode fazer com 3 atacantes, tirando um volante, colocando Luiz Miguel. Aí ficaria um meio-campo com Natan Camargo, Caio Melo e Diego Torres. E na frente, Luiz Miguel. Pela direita, ele jogou contra o Retrô na lateral direita. Então, Luiz Miguel na direita. Bruno Santos centralizado e Rafael Bilu no ataque. Vocês perceberam que nos 2 times eu estou tirando o Isaac do time. E ele foi muito bem na partida, na vitória contra a equipe do Retrô. Primeiro tempo, né? Primeiro tempo. 5 do segundo tempo estava morto. Mas eu entendo o Isaac como reserva desse time, já que agora tem opções. Por isso que eu estou colocando ele no banco. Agora, o treinador, de repente, né, pode mexer pra caramba no time e manter o Isaac jogando aí, continuar no time. Mas o que você acha de tirar um volante e manter no time Luiz Miguel? Não, eu não faria isso de 4-3-3. De jeito nenhum. E não é nem por tirar o volante, é para acrescentar o Luiz Miguel. O que joga o Luiz Miguel, Batista? O que joga em termos de ataque o Luiz Miguel? É outro Samuel, jogador que não... cinzeiro em moto, buzina em avião. Não é? Não acrescenta absolutamente nada. Não faria, não. É melhor jogar com 4 no meio do que colocar um atacante que você sabe que não vai acontecer absolutamente nada. E nem Isaac de começo. Isaac funcionou na última partida, legal. Aquilo foi contingência da partida, necessidade. E desespero também, né? Porque o que o Marcelo Fernandes fez, quando eu bati o olho na escalação, falei assim, não, ele perdeu o juízo. E deu certo, não é? Eu espero que ele traga outra peripécia para ganhar do Itabaiana. Pode escalar quem ele quiser, ele tem que ganhar o jogo, não é? Mas eu acho que é mais ou menos essa sugestão que você deu aí, o time que vai começar jogando. Ou se ele for manter o Isaac, eu não sei qual é o esquema do Isaac. Mas vira e mexe, o Isaac está escalado. Se ele for manter o Isaac na meia, ele pode até manter o Isaac não na meia, mas ele montar o Isaac
lembra do antigo 1 do Zagallo. Colocou inclusive o Amoroso para fazer o 1. Então ele pode escalar 2 volantes, seria o Natan e o Caio Melo. Aí ele poderia colocar o Diego Torres, aí esse sim meia. Aí à frente colocar o Isaac para jogar entre o meia e os 2 atacantes. E aí jogaria com o Bruno Santos e com o Rafael Bilu. Entre linhas, com aquela lentidão dele, o Batista, ele não vai pegar na bola. Mas foi assim que ele jogou e venceu o Retrô, não. 2 assistências. Fora de casa, jogando como falso 9. Falso 9. E o falso 9 é o quê? Na frente dele tem o Brunão. Você tá escalando o Brunão com ele atrás. Ele vai ser o cara que vai alimentar o ataque? E quem estava na frente dele no jogo contra o Retrô? Ninguém. Ninguém, sempre tinha um. A Rafael Bilu, por exemplo, cansou de entrar por lá. Não, sim, Batista. Sim, você não está entendendo o que eu estou colocando. O Isaac não tem rapidez para jogar em algum... Por dentro o Isaac funciona? Não funciona, você sabe que não. Nessa posição ele funcionou. Como falso 9, você tendo um e todo o resto por detrás. Aí o Bilu entra lá, é verdade, mas joga com praticamente 2 atacantes e por isso que o Emerson foi o lateral esquerdo ofensivo ou ponta esquerda, para poder alimentar esses 2. Então são alternativas. Agora, defender a escalação do Isaac eu acho um pouco difícil, apesar de ter jogado bem o primeiro tempo da última partida. Não é? Aquilo foi circunstancial. Ali não tinha o que fazer, ele tinha que inventar e ele inventou. Com esses jogadores novos, eu acho pouco provável que ele invente. Eu acho que ele vai para o aspecto tradicional, que é o mais coerente. Diego Torres como meia, ele pode até ter 3 volantes, mas tem a possibilidade de ele colocar o terceiro atacante, menos o Luiz Miguel. São 18 horas e 24 minutos em Campinas. Uma notícia para você comentar, CH. Ou dar aqui crédito ao Metrópolis. E a notícia é do dia 9 de junho de 2025, 14h41. E foi atualizada no dia 9 de junho de 2025, às 16 horas e 6 minutos. Decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o ex-goleiro da Ponte Preta, Roberto Volpato, deve receber adicional por trabalho noturno. A decisão unânime foi dada com base na consolidação das leis do trabalho CLT. A decisão diz respeito ao período em que ele jogou pela Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. Ele atuou no time de maio de 2012 a dezembro de 2014. Na reclamação trabalhista, o jogador pediu, entre outras parcelas, o adicional noturno, com base nas súmulas dos jogos e no relatório de viagens. O pedido foi negado em primeiro grau e no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sob a justificativa de que isso não estava previsto na Lei Pelé de 1998 e em razão da peculiaridade das atividades do jogador de futebol. Apesar de os direitos trabalhistas de atletas profissionais serem regidos pela Lei Pelé, os ministros entenderam que o goleiro deveria receber o adicional noturno, com base no artigo 73 da CLT, que prevê o pagamento adicional para o trabalho realizado entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Nesse período, a remuneração do profissional deve ser incrementada em pelo menos 20% em relação à hora diurna. A hora para fins de contagem é de 52 minutos
e 30 segundos. Relatora do recurso, a ministra Delaide Miranda Arantes afirmou que, de fato, a lei especial que regula a profissão do atleta não trata do trabalho noturno. No entanto, segundo ela, seria perfeitamente aplicável ao caso a regra do artigo 73 da CLT. E aí, CH, o que você achou dessa decisão dando ganho de causa ao Volpato? Bom, o advogado do reclamante pede o que ele quiser, né? Vai usar uma lista. O duro é o juiz assinar e dizer que efetivamente isso tem que ser cumprido. Bom, eu já perdi a esperança de entender aqueles que deveriam tomar conta das leis do Brasil, né? Cabeça de juiz de trabalho, de juiz eleitoral, eu já desisti, Batista. Já pensou se a moda pega? Como é que vai virar? A coisa já é complicadíssima para os clubes de futebol. Imagina se tiver adicional noturno. Quer dizer, então o cara assina um contrato, fica nesse dia, a manhã inteira livre sem trabalhar, às vezes à tarde, embarca ou chega no estádio às 6 da tarde para jogar à noite e tem que ganhar adicional noturno? Eu sou do seguinte pensamento: o que está combinado não é caro. E eu duvido que quando o Roberto Volpato, que eu tenho o maior respeito por ele, gosto dele como pessoa, quando ele assinou o contrato com a Ponte, ou seja, que clube for, eu estou por acaso falando da Ponte, se tem alguma coisa lá que determina que ele não pode trabalhar, eu posso trabalhar das 8 até as 18 horas, não pode ser jogador de futebol. E essa juíza aí que despachou e deu ganho de causa pro reclamante, ela nunca deve ter assistido uma partida de futebol. Ela não tem a mínima intimidade com o esporte. Então, desculpa, eu não concordo, Batista. Veja, esse ganho de causa vai provocar aí uma modificação considerável. Porque aí, daqui para frente, se é que a Ponte não conseguirá uma liminar, né, para derrubar isso, daqui para frente, se a Ponte não conseguir uma liminar, todos os clubes vão ter que tomar muito cuidado, porque há uma jurisprudência. Se o caso, se for dado efetivamente, né, não tiver mais recurso e a Ponte tiver que pagar, todos os clubes terão que mudar os seus contratos. E aí vai ter que colocar esse adicional noturno, porque todos os jogadores que entrarem na Justiça Trabalhista vão colocar essa jurisprudência de adicional noturno dada por essa magistrada. Então é muito complicado isso, porque não tem como, né? Como é que vai... É uma tabela de competição que o jogador tem que disputar os jogos. Como é que ele vai jogar somente durante o dia? Teve um caso de um goleiro, eu não vou lembrar aqui de cabeça o nome, mas teve um caso na Portuguesa que o goleiro pertencia a uma determinada religião, que não lembro o nome da religião, mas é uma religião que a pessoa não pode trabalhar de sábado. Não pode trabalhar de sábado. Aí todo jogo da Portuguesa que tinha de sábado, o goleiro não podia jogar. Que ele tinha que obedecer às leis da religião que ele pertencia. Então veja se tem condição um negócio desse. Aí tem um jogo importante, decisivo, e aí eu não estou nem entrando aqui na questão de religião, que isso aí é uma conversa complicadíssima. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé naquilo que ele acredita e segue aquilo que ele acha que é o certo. Ponto. Agora, não pode então ser jogador de futebol. Ele tem que ser de uma outra profissão. Jogador de futebol, efetivamente, não dá.
Tá aqui o João Marcos De Luca, muito obrigado. Ele está dizendo que a religião é adventista. Muito obrigado, De Luca. A religião é adventista. Era esse goleiro que jogou na Portuguesa. Então, todo jogo de sábado ele não podia jogar. E o caso aqui é mais ou menos parecido com isso. Como é que você vai contratar o jogador? Olha, o jogador só pode jogar em partidas disputadas durante o dia. Se jogar durante a noite, tem que pagar para ele adicional noturno. O advogado está errado? Jamais. O advogado, ele, como disse o CH, pede aquilo que ele acha que é justo para o seu cliente. Agora, o juiz, quando vai jogar um caso desse, ele tem que ter conhecimento do entorno onde o caso está inserido para poder dar um ganho de causa ou para rejeitar aquele processo. Infelizmente, no caso, a Ponte, se condenada efetivamente, terá que pagar uma grana aí para o Roberto Volpato. São 18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h36 em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30. Você participa mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Áudio curto, né? Texto curto também, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Sensacional rodízio de pizza no Ponto 10, pizzaria e restaurante, nas noites de terça a sábado. Saboreie a melhor pizza de Campinas por R$ 59,90. Pizza deliciosa
com muito recheio, massa leve e crocante e mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E ainda tem pizza de sorvete para os amantes do frio. Sensacional rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. É isso mesmo que você ouviu, R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp de 300 ml. Vou repetir, R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp de 300 ml. Tá esperando o quê? As suas noites de terça a sábado tem lugar certo para acontecer e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento, inclusive, é pela Cônigo Cipião. Tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 18h39, ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Ô Batista, o que você acha do japonês, do Guarani? Pelos lances, deu para ver que ele sabe jogar bola. Mas eu acho que um dos motivos dele não ser escalado talvez seja a comunicação, né? Da comissão técnica com ele, não sei como que é isso, né? O que o CH acha disso? Veja, não tem essa questão de comunicação. A bola tem uma linguagem própria. Colocou o cara para treinar, o cara arrebentou no treino, vai para o jogo. Ele terá a oportunidade de apresentar o trabalho dele na Copa Paulista. Guarani estreia contra o Paulista de Jundiaí, dia 16. Esse jogo é numa segunda-feira. Guarani não divulgou, não sei se terá cobrança de ingresso ou não. Não sei qual é o procedimento. Se não tiver cobrança de ingresso, fica um pouco mais fácil para que o torcedor possa comparecer e ver não só o japonês, mas como os demais jogadores que estarão participando da Copa Paulista. Tem a questão do horário também. 3 da tarde, dia de semana, dia de trampo, dificulta para que o torcedor possa comparecer. Mas nós estamos aqui numa região industrial. São turnos. Muita gente trabalha no período da manhã e folga no período da tarde. Aí dá até para se deslocar para o estádio Brinco de Ouro para ver o time que vai disputar a Copa Paulista. Competição importante, hein? Guarani não tem vaga assegurada na Copa do Brasil, que é um torneio muito importante no aspecto financeiro. Quer dizer, no aspecto técnico também. Mas para times que não têm chance de serem campeões, o aspecto financeiro é o mais importante. Dá vaga para times que não têm calendário, podem optar pela Série D. Ou times que têm calendário ficam com a vaga para a Copa do Brasil. Então vale a pena dar uma olhada aí nesse time aí da Copa Paulista do Guarani. Mas será na segunda, às 3 da tarde, o japonês estará em campo. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. Aqui é César Barão Geraldo. Ô, Batista, aí os clubes vão ter que cobrar da televisão. A televisão que coloca o jogo noturno, então vão todo mundo já para cima da televisão e coloca o adicional nos contratos também.
É assim que eu penso. Um abraço, equipe nota 10. Abraço, muito obrigado pelo elogio. A televisão, ela compra o pacote de jogos para fazer a transmissão. Para a televisão, não interessa se o jogo vai ser de manhã, à tarde ou à noite. Ela determina o horário. Olha, o meu horário de transmissão é esse aqui. E a CBF, no caso do Brasileiro, ou a Federação Paulista, no caso do Campeonato Paulista, os clubes assinam um contrato via federação ou confederação. E aí, ao assinar o contrato, eles já estão automaticamente dando o aval para colocar o jogo no horário que a televisão quiser. Assinou o contrato, está liberado. Vai jogar na hora que a televisão, olha, eu quero o jogo em tal hora. É por isso que esses horários diversificados acontecem. Porque é o horário da grade da televisão. Antigamente, os jogos transmitidos eram somente de quarta e domingo. Quarta, 8h30, depois passou para 9 da noite. E aos domingos, às 4 da tarde. Mas o tempo passou, tudo evoluiu, muitos canais surgiram, surgiu a TV a cabo, surgiu o streaming, e aí os horários ficaram todos eles fragmentados. Um jogo em horários diversificados. É bom para o torcedor? Acho bom, sim. Porque ele tem lá, né, o torcedor, para acompanhar o time dele, está localizado em tal canal, em tal dia, em tal horário. Ok. Se ele gosta de acompanhar todos os jogos, fica um pouco mais difícil. Mas o time do coração dele, ele tem o local correto, certo, para acompanhar. Estou falando no caso, né, das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, que tem transmissão nas séries A1 e A2. Os demais campeonatos estaduais, há uma dificuldade imensa. Tem campeonatos estaduais que têm transmissão local, outros não têm nada, alguns só transmissão pelo streaming, outros pela TV a cabo, mas enfim, é a atual situação do momento, né? O clube não tem como, é o seguinte, vou pagar adicional noturno, então eu vou exigir aqui mais 20% no meu contrato. O contrato dele foi negociado pela federação. Ele nem sabe como é que foi feita a negociação. Ele simplesmente assinou aquilo que a federação ou a CBF determinou que ele assinasse. 18h45, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite a toda a equipe aí. Sou o Wagner aqui do Jardim São Gabriel. Ô Batista, não sei se tem uma explicação por que o campeonato da Série C parou nesse final de semana. Estou ouvindo um comentário também que vai ter uma outra paralisação em dias futuros aí. Tem alguma explicação para isso? Porque a Série B continuou normalmente, né? Fala aí, Batista, fala aí, Tigrão. Boa noite para todos aí. Deus abençoe vocês. Um abraço, qual é o nome dele? Falou não? Boa noite, noite, no finalzinho Batista. aí, né? Boa noite a toda a equipe aí. Sou o Wagner aqui do Jardim São Gabriel. Wagner. Ô Wagner, eu tenho uma especulação, vamos colocar assim, né? Que o campeonato da Série C parou porque os dirigentes pediram para a CBF para que parassem 2 datas para esticar o campeonato, para que o campeonato terminasse um pouco mais para frente. Porque senão, veja, do jeito que tá, com as 2 paralisações, nesse final de semana não teve jogo, no próximo tem jogo. Aí no outro final de semana não tem jogo. Aí só volta no dia do final de semana do dia 28. Mesmo assim, para os clubes que não se classificarem
o campeonato termina no dia 31 de agosto, na sua primeira fase. Só 8 vão continuar. E mesmo assim, os 8 vão continuar, mas o campeonato vai terminar na segunda fase no final de setembro, comecinho de outubro. E aí só 2 permanecem para a disputa de 2 jogos para a decisão da competição valendo taça. Então o pedido foi para que, aproveitando a data FIFA, porque veja, nesse final de semana teve jogo da Série B. A Série B não parou. Parou a Série A. Mas a Série B não parou. A Série B seguiu. E a Série C seguiria também. Não ia parar. Aí os dirigentes, supostamente, teriam requisitado, junto à CBF, a paralisação em 2 finais de semana. Ficando, portanto, o campeonato um pouco mais extenso. Se eles fizeram isso, eu aprovo. Dou aqui o meu aval. Porque, veja, o campeonato ia seguir, inclusive disputando aí com jogos da seleção brasileira e com o Mundial de Clubes, que começa agora no final de semana. Aliás, o Palmeiras seguiu hoje para os Estados Unidos. O Palmeiras estava uniformizado. Gostei da Leila Pereira. Levou o campeonato a sério, mandou lá não sei quantas toneladas de equipamentos, fretou um avião para levar a delegação, todo mundo internado, levou realmente a sério o campeonato. E o Palmeiras foi para os Estados Unidos. Botafogo e Fluminense já estavam lá. E o Flamengo é o que vai chegar mais tarde, chega na quinta-feira. Então, no outro final de semana, não o próximo, porque no próximo tem rodada. Aí no outro final de semana o campeonato será paralisado por conta do Campeonato Mundial de Clubes. E no final do mês volta. Então, já que tem Mundial de Clubes, tem data FIFA, por que não parar a Série C? Então, se efetivamente eles solicitaram, acertaram na medida. Porque, senão, o clube que não se classificar é setembro, outubro, novembro, dezembro, lá para meados de janeiro que vai voltar a jogar. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, amigos da mesa. É o André Batista, do Jardim Uruguai. Cara, nesse caso do Roberto aí, a Ponte deveria entrar com danos morais contra ele também, entendeu? E 171. Danos morais por quê? Se não toma aqueles gols na final da Sula, hoje a gente teria um título de expressão no cenário nacional, tá? O título da Sul-Americana. E 171, porque ele achava que ele jogava bem. E quantos gols ele tomou lá com falha dele, nós perdemos pontos, perdemos jogos, entendeu? Eu passei nervoso no campo, certo? Passei raiva, certo? Então acho que até eu, cabe uma ação minha contra o Roberto. De fazer passar nervoso, sair da minha casa, chegar tarde em casa e lá passar nervoso com ele. Abraço, André Batista, Jardim Uruguai. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista, integrante da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Olha, Batista, uma coisa é certa, que a Ponte Preta praticamente vai para a próxima fase. Só que se ela jogar do jeito que ela está jogando em casa aí, ela não sobe não. Não sobe porque aí é confronto e do jeito que ela joga, está jogando aí em casa morta, parece que não acordou. Aí não sobe, de jeito nenhum. Abraço. Abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Faltando 8 minutos para 7 da noite. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Alô, Batista, grande abraço para você, boa noite. Um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Como está bastante adiantado já, vamos só dar uma olhadinha no Fala Galera aqui na tela. Ponte acerta na contratação de Lelkovic.
Na sua opinião, ele chega para ser titular? Não. Chega para brigar por titularidade com o Arthur. Mas a Ponte acerta porque perdeu um jogador da posição. Tem o João Gabriel, que joga improvisado por ali, mas precisaria da reposição. Então houve acerto. Um jogador que vinha fazendo um bom campeonato da Série D pela Inter. Vem num primeiro momento para brigar com o Arthur, num primeiro momento para o banco. Claro que os treinamentos é que vão determinar se ele pode efetivamente vir a ser titular ou não na avaliação do Alberto Valentim. E o Fala Galera do Guarani. Anderson Leite de saída do Guarani a caminho do Paysandu. Você concordou com essa liberação? O volante vai fazer falta? Bom, é o seguinte, a gente conversava bastante nos Donos da Bola de hoje na tela da Band sobre isso. Eu acho que o Anderson Leite tem potencial como segundo volante para uma Série C. Série C. Ele está indo para um time que, no momento, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Paysandu. Como segundo volante. No Guarani, acho que ele foi subaproveitado. Eu acho que ele foi muito improvisado. Ele virou um coringa, isso o prejudicou. E mais do que tudo isso, o custo-benefício dele muito ruim em função de contusões a todo momento. 2 ou 3 contusões longas. Então, vai deixar saudade, acerta o Guarani. Eu acho que ele deveria ter sido melhor aproveitado na posição dele, na dele, né? Ele é um segundo volante para jogar ali, não como segundo volante /meia, mas segundo volante menos, um pouco na frente do Natan, dando um pouquinho de fluidez na saída, tocando curto, e não na avaliação absolutamente equivocada que foi feita dele por parte do Maurício Souza, dizendo que ele era o jogador mais habilidoso do meio-campo e que tinha a melhor condição técnica para conduzir a bola e para fazer a transição até o ataque. Erro de avaliação. Isso prejudicou o atleta. Então, pelo que ele deixou de render, não vai fazer falta. Guarani, eu acho que acaba dando uma aliviada na folha. Agora, fica essa dúvida. Se ele tivesse recebido uma sequência na dele, onde ele disse várias vezes que é onde ele gosta de jogar, será que ele teria rendido mais? E aí vem a segunda pergunta. Tigrão, mas como sequência se ele só se machucava? Então é complicado. Eu acho que é um alívio de folha. Eu fico com essa sensação de que o jogador foi subaproveitado e prejudicado por ficar atendendo a algumas solicitações ou ordens de treinadores que tiraram o atleta das suas principais características. Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando a sua série favorita, jogando online com os amigos ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. São 18h57, vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião.
tema 1. Neymar se aproxima de renovação e deve permanecer no Santos até 2026. Durante o evento de lançamento da nova estrutura da base e do futebol feminino no CT Rei Pelé, Neymar, pai, falou que espera que o filho siga por mais tempo no Santos e, na visão dele, tudo está sendo feito para que o craque participe da reconstrução do Peixe. Pauta 2. O Fluminense acertou a contratação do meio-atacante Soteldo do Santos. Após troca de contrapropostas e um pedido formal do jogador para ser negociado, o tricolor chegou a um acordo com o clube paulista pelo atacante venezuelano. Ele será o primeiro reforço do Fluminense para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Pauta 3. Flamengo já sabe que o Zenit da Rússia está disposto a pagar a multa rescisória do meio-campista Gerson. Diante da eminente saída do seu capitão, o time rubro-negro exige que o valor seja quitado à vista. A decisão está nas mãos do volante. A tendência é de que ele aceite a oferta do time europeu. Pelo contrato, a multa é de 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais. Se o Zenit pagar o valor estipulado, não precisa negociar demais termos com o Flamengo. Vamos lá, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, toca inicialmente com o CH, que eu tive um apagão aqui e tô atualizando. Opa, preocupante, hein? O Tigrão teve um apagão. Apagão no celular, Batista. Ah, tá. Acabei de vir agora, por isso que eu tô atrasado, peguei um trânsito infernal com uma consulta marcada para as 16h30 no Dr. Donizete Honorato, neurocirurgião, neurologista de Nomeada, onde fui levar uma ressonância magnética da minha cuca, do meu cérebro. E cheguei agora. 0 de apagão, viu, Batista? Você vai ter que me aturar um pouquinho mais aqui, pensando rápido. Graças a Deus, né? Porque senão esse negócio de apagão é complicado. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu quero falar do Fluminense do Soteldo. Sabe o que eu fico imaginando? Como é que ainda tem dirigente que acredita que o Soteldo resolva algum problema? Eu, sinceramente, isso é uma grande decepção. Ele pode chegar lá e arrebentar também. Futebol não é uma equação, não é ciência exata. Mas, meu Deus do céu, há quanto tempo esse moço não consegue jogar, cara? Além das contusões. E o Fluminense ainda embarca nessa. Eu, sinceramente, não consigo entender. Portanto, sou contra e não faria a contratação. E não deve custar barato, hein? Por mês. Não deve. Eu não consigo acreditar que o Fluminense tenha feito isso. De qualquer maneira, boa sorte aos envolvidos, mas para mim o Fluminense pisou na bola e está jogando dinheiro na lata do lixo. E aí, Tigrão, voltou aí o seu celular ou continua já tá apagado? Batista. Não, tinha berrado a bateria aqui, muito uso hoje, mas está tudo ok. Uma surpresa para mim, essa segunda pauta aqui do dia, ou até a primeira, né? CH falou da segunda, da aproximação de bons termos, a perspectiva de permanência do Neymar até final de 2026 no Santos para participar da reconstrução do Peixe. Se ele fosse arquiteto ou engenheiro civil, estaria tudo ok. No caso, ele é um jogador de futebol. Então, para participar da reconstrução do Santos, ele tem que jogar. E eu acho que o Santos deveria avaliar melhor isso para não entrar em mais uma roubada como entrou até agora
com o Neymar, cujo contrato vence agora no final do mês de junho. 19:02, intervalo é o último, hein? O programa vai até às 7:30. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o título de Portugal da Liga das Nações da Europa, em final realizada neste domingo em Munique, na Alemanha, diante da Espanha. No tempo normal, 2-2, com gol, inclusive de Cristiano Ronaldo, e nos pênaltis, depois da prorrogação sem gols, vitória da seleção portuguesa pelo placar de 5-3. Portugal do técnico Roberto Martínez com Diogo Costa, João Neves depois de Semedo, Rubem Dias, Gonçalo Inácio depois Renato Veiga e Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva depois Rafael Leão, Pedro Neto depois Diogo Jota, Cristiano Ronaldo depois Gonçalo Ramos, Francisco Conceição depois Rubem Neves. A Espanha de Unai Simon, Mingueza depois Pedro Porro, Lenormand, Hilsen depois Cucurella, Pedri depois Isco, Zubimendi, Fabian Ruiz depois Merino, Lamine Yamal depois Iene Pino, Oyarzabal depois Morata e Nico Williams. A equipe do técnico Luiz de la Fuente. Os gols do jogo: Zubimendi abriu o placar para a seleção espanhola, Nuno Mendes empatou para a seleção portuguesa, Oyarzabal colocou a Fúria de novo na frente e Cristiano Ronaldo, a 15 minutos do segundo tempo, empatou o jogo. 2-2 no tempo normal. Nos pênaltis, depois de prorrogação pelo placar de 0-0, a equipe da Espanha acabou perdendo um pênalti. O pênalti foi perdido por Morata e, em seguida, a seleção portuguesa converteu com Neves. Portanto, o título da seleção portuguesa, Portugal, campeã da Liga das Nações da Europa. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:06, ouvinte no ar. Batista, CH Tigrão, Adriano Ponte Pretano. Viu? Respeito dessa juíza que deu essa sentença aí. Não porque é contra Ponte Preta, meu time do coração, mas é que o CH falou aí. Não tem noção nenhuma, não sabe o que é futebol. E o cara também, vou falar pra você, hein? Nossa senhora, cara, não pode nem falar o palavrão que tem vontade de falar aqui, mas... fazer, por causa disso, não tem cabimento, né? Mas é Brasil, né? Vamos que vamos. Abraço, excelente programa de vocês. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Esse negócio do Roberto Volpato, ele é tão absurdo como se um garçom
entrar na Justiça Trabalhista e interpor uma reclamação trabalhista, dizendo que ele não tinha horário de almoço, né? Que ele tinha que trabalhar durante o almoço. É isso. Mas ele tem que ter um horário para almoçar também, mas é uma profissão que predominantemente ocorre quando os outros estão trabalhando, ele fica servindo. Então é compensado de uma outra maneira, né? Então, algumas decisões e decisão do Poder Judiciário, você tem que contestar ou cumprir. Então, acho que a ponte tem que ver todo o grau de recurso. E eu passo aqui de pronto e de público, até com uma contribuição, porque eu acho muito injusto isso que o Roberto Volpato está reivindicando, sabendo que ele ia jogar à noite, mas que ele não ia trabalhar de segunda-feira, sabendo que treinava, na maioria das vezes, um período por dia e ficava dormindo em casa. Quer dizer, é uma profissão com peculiaridades próprias. Então, eu sei que o departamento jurídico da Ponte, a assessoria de imprensa, a diretoria nos ouve aqui. Do mesmo jeito que o Roberto, através do seu advogado constituído, teve acesso a todas as súmulas de quando ele jogava na Ponte, especialmente aquelas de jogos noturnos, eu acho que a Ponte também deve ter acesso e tentar buscar acessar todas as súmulas de jogos noturnos que o Roberto jogou em outras agremiações. E perguntar em grau de recurso, se é que ainda existe essa possibilidade, eu não tenho aqui maiores detalhes, por que é que nos outros clubes onde ele atuou, estão aqui as súmulas, não existe nenhuma ação interposta? Por que só contra a Ponte? É porque agora que ele foi alertado. Então que saiba a Justiça Trabalhista e a digníssima magistrada que isso pode abrir um precedente perigosíssimo no futebol brasileiro com uma jurisprudência absurda. Absurda. Daqui a pouco o guarda noturno vai querer adicional noturno. Mas você trabalha à noite porque você é guarda noturno. Segurança. Ah, mas... Não, tá bom, então paga. Mas está no contrato, está na CLT. Agora, o jogador de futebol... E eu acho que quem trabalha à noite merece sim um adicional noturno, mas no caso do jogador de futebol, tem uma lei específica que rege a profissão, que é a Lei Pelé. E ela não prevê, mas o jogador é contratado pela CLT, mas uma lei não se sobrepõe sobre a outra. Esse é que é o detalhe. Por isso que eu acho que a decisão ela é absolutamente incompatível com a coerência. E eu não estou aqui contestando, quem vai contestar é o jurídico da Ponte. Eu estou dando uma opinião de que acho a sentença descabida, sem nenhum propósito, e absurda, dentro do que é a profissão à qual nós estamos nos referindo. E lamento profundamente que o Roberto, que veio jogar na Ponte já em final de carreira, tem inventado essa situação aí, ido escafunchar na CLT alguma coisa para se beneficiar financeiramente de um clube que abriu as portas a ele e onde ele foi muito bem tratado, inclusive pela imprensa de Campinas. Absurdo isso. O nome disso, para mim, é muito claro. Para mim está muito claro aqui no meu dicionário, não jurídico, mas da língua portuguesa. Ingratidão. Sobre esse assunto, ouvinte Amarildo Dutra. Boa noite, Batista. A Ponte tem que ter uma boa defesa, porque se esse jogador ganhar essa ação, vai abrir precedentes para todos os jogadores e vai ser uma quebradeira total no clube de futebol. Dutra Ponte Pretano de Sumaré. Abraço para você, Dutra. Quando eu abordei o assunto lá atrás nesse programa, eu usei uma referência do goleiro da Portuguesa. Não lembrava o nome do goleiro que não jogava de sábado. Nome dele é Carlos Vitor da Costa Ressurreição. Jogava com o nome de Vitor. Jogou na Portuguesa, Vitória, Ponte Preta, Joinville, Atlético Goianiense, entre outros. Ele que era
da religião da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele se converteu em 2016 e decidiu não jogar e não treinar aos sábados, respeitando o sábado sagrado da religião. Então, Carlos Vitor da Costa Ressurreição, só para não deixar aí a informação sem a comunicação correta, né? Eu falei dele, mas não dei o nome, então o nome dele é Vitor. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. Aqui é o Sérgio Souza. Por falar em adaptação, será que em 2026 o japonês que veio para o Guarani já vai estar adaptado? Estão tirando uma casca com o japonês. Se o japonês entrar e arrebentar, vocês vão quebrar a cara, hein? Eu vi um vídeo dele hoje na internet. Acho até que no próprio site do Guarani aí, se eu não estiver enganado, ele é meio ensaboado com a bola no pé, hein, Batista? Então, tô avisando antes, hein? Ele sai rabiscando e sai, sabe, serpenteando, como você gosta de dizer. Eu fiquei com vontade de ver num jogo, viu? Aliás, é muito corrida a vida de todos nós. Eu também nem sei se vai ter o acesso franqueado para a imprensa. Creio que sim. Mas se sobrar uma brechinha, eu quero ver a estreia do Guarani contra o Paulista de Jundiaí segunda-feira, que vem, dia 16. Quero ver se eu consigo pelo menos uma meia horinha para dar uma olhada no Takahashi. Porque nós estamos falando, e os ouvintes também, tanto do japonês, que você sabe que eu fiquei com vontade agora de ver num jogo, principalmente depois desse vídeo, pedacinho editado, que eu vi hoje. Queria ver ali na arena, também com o lateral do Paulista chegando a mamona. Nada de treininho entre amigos, hein? 3 pontos em jogo e serpenteou pra lá, serpenteou pra cá. Cuidado que a madeira come. Eu gostaria de ver. Eu fiquei com vontade de ver um pouco mais. Por falar em Guarani, o Bugre, através das suas redes, comunicou a saída de 2 jogadores. Lateral esquerdo, Caio Christian, liberado, vai retornar ao Grêmio Prudente. Ele pertence ao Grêmio Prudente, estava emprestado, e ele acertou esse jogador com a Inter de Limeira. A Inter perdeu o lateral esquerdo, que está indo para a Ponte. E imediatamente entrou em contato com o Grêmio Prudente, que liberou o jogador, né? Liberou assim. Ele tinha contrato com o Guarani. O Guarani liberou, então ele vai acertar com a Inter. Já acertou para disputar a Série D. No Guarani ele jogou 5 minutos contra a equipe do Caxias. E o zagueiro Pedro Manuel não teve o seu contrato renovado, diz a nota. E por isso também não faz mais parte do elenco bugrino. O clube agradece os seus atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso no segmento de suas carreiras. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlitos Batista. Gostaria de falar sobre a posição de centroavante no Guarani. O Brunão está chegando, com certeza deve assumir a titularidade, mas eu acho que o Denis Júnior não deve ser colocado como carta fora do baralho não, viu? Primeiro que a bola não vem chegando. Pênalti o cara perdeu, a partir do momento que um jogador se dispõe a bater um pênalti, ele tá correndo o risco de errar, entendeu? Sem contar que é um jogador com passagens em grandes times, já jogou na Espanha, Atlético Mineiro, São Paulo. Eu vejo qualidade nele, entendeu? Já o Samuel, para mim, pode dispensar, que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael, muito obrigado. O Denis Júnior não foi pro jogo contra o Retrô, porque teve um desconforto muscular.
mas ele estava escalado para jogar essa partida. E aí o técnico teve que improvisar. Marcelo Fernandes, com a improvisação, ele já deu o indicativo de que não confia mais no Samuel. Por isso o Guarani contratou aí o Bruno Santos. Batista, a Ponte Preta tem que acionar a Federação Paulista de Futebol e tomar medidas em conjunto contra esse caso do Volpato e os demais que podem aparecer. Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, Matozinho. É isso mesmo, é a jurisprudência. Se esse caso passar, aí é uma boiada. Vai ser impossível conseguir aí controlar, né? Por isso que eu disse, quando comentei a respeito do assunto, vai ter que mudar todos os contratos de todos os jogadores de todas as séries. Olha só o que a magistrada e o juiz, veja o que eles fizeram. Ouvinte participando, boa noite, Batista. Você descobriu porque o Guarani não está dando certo se todos são falsos na posição. Então, como que vai bem um time com falsos jogadores? Fran Anhelo. Ô, Fran, não mas complica, deu certo, companheiro. Ganhou o jogo. Ele, Carlos, que Deus o tenha morando no céu. A frase é dele. E a gente sempre repete aqui. Certo é o que dá certo. O time não vinha vencendo. Não tinha vencido nenhuma fora de casa. Aliás, fiz um levantamento aqui uma vez, né? Recente agora. O Guarani passou 1 ano e meio jogando e venceu 2 partidas fora de casa em 1 ano e meio. E foi lá com os falsos jogadores e ganhou o jogo. Tirou o pedido, como falava um grande mestre que eu tive na publicidade, já falecido, que Deus o tenha, Dirceu José. Dirceu José, que foi um grande narrador esportivo em Campinas, depois encerrou a carreira e durante muito tempo foi gerente comercial de emissoras de rádio. Eu, grande parte do que aprendi na publicidade, na propaganda, aprendi com o Dirceu José. E ele tinha essa maneira de falar, né? Quando chegava o contato, e aí ele perguntava como é que foi. E o contato sempre vinha com aquela conversa. É conversa de vendedor. Fui no cliente, ele gostou do plano, gostou mesmo. E aí o Dirceu José perguntava, tirou o pedido? Não, não tirou o pedido. Então não adianta. Tem que tirar o pedido. Seria melhor que não gostasse, mas tirasse o pedido, que assinasse. Então tem que tirar o pedido. E aí eu peguei isso e transformei para o futebol. Então, quando ganha, porque tirou o pedido. E não interessa muito do jeito, da maneira que tirou o pedido. E o Guarani conseguiu, através da maneira de escalar o time, taticamente falando, do Marcelo Fernandes, conseguiu vencer o Retrô pelo placar de 2-0. Ouvinte participando. Batista, boa noite. Sobre o goleiro, os frangos que ele tomou e as partidas que a Ponte perdeu por causa dele, quem paga? Carlos Roberto Parque Maria Helena, Campinas. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado. O que acham? Márcio Anapolina, time do Guarani no papel. Andrei, Cicinho, Alan Santos, Alisson e Emerson Barbosa. Natan, Caio Melo, Diego Torres, Mirandinha, Bruno Santos e Rafael Bilu.
E aí, Tigrão, o que você acha? O tempo está curto, mas dá tempo de você comentar essa sugestão de time do Márcio Anapolina. Tem dois aí que eu preciso pedir ajuda para os universitários. Alisson, zagueiro, e Mirandinha. Me ajuda aí. Eles foram contratados recentemente. É por isso que você não tem conhecimento. Não, mas o Mirandinha, quem é Mirandinha? Qual o nome pelo qual ele foi contratado? Mirandinha. Não começo com esse time aí não. Pode até ser que daqui a pouco sim. Mas não. Eu começaria com a zaga que vem jogando e teria 4 no meio de campo e Rafael Bilu e Bruno Santos à frente. Respeito profundamente a opinião do torcedor, mas não coloco para começar jogo ainda esses 2 jogadores dos quais eu levantei alguma dúvida aqui, quero ver primeiro. Ele está colocando aqui no time principal do Guarani, mas esses jogadores foram contratados para a Copa Paulista. Então ele teria que montar, incluindo o Alisson e o Mirandinha, num provável time para a Copa Paulista. Não para o time que vai enfrentar o Itabaiana do Gilson Kleina, né? Aí não. Por isso que eu não escalaria os 2 jogadores. Seria um absurdo menor começar com o Takahashi. Menor. Menos incoerente. Esse pelo menos está aí treinando há bastante tempo. Mas eu também não começaria com ele e viria com a base inserindo nesse primeiro momento 3 jogadores. Cicinho, o Bruno Santos e o Diego, o meia. Diego Torres, o argentino canhoto bom de bola. Esses 3 jogadores têm que começar jogando contra o Itabaiana. No lugar de quem os treinos da semana, o jogo é só segunda-feira que vem. Aí os treinos é que vão definir, mas eu acho que os 3 têm qualidades de sobra para iniciar o jogo. Só para repetir, informação que já passamos no programa, Alisson é um zagueiro que pertence ao Sport. Mirandinha, atacante que veio do Volta Redonda, e Pablo Del Valle, atacante do Paysandu. Eles vieram, portanto, para reforçar a equipe alviverde para a sequência da Série C. Contratados para a disputa da Copa Paulista. Eu me equivoquei, hein? Para a Copa Paulista foram contratados volante Nicolas e o meia Gabriel Mota. Esses já estão com a documentação regularizada no BID, Boletim Informativo Diário. Mas para a Série C, Alisson, zagueiro do Sport, Mirandinha, atacante do Volta Redonda, e Pablo Del Valle, atacante do Paysandu. Jogadores que foram contratados para a disputa da Série C. 19:25 na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo às pautas do Na Lata de hoje. Pauta 1. Na sua visão, onde está Cristiano Ronaldo na história do futebol? Entre os 5 maiores, entre os 10 maiores, entre os 20 maiores ou entre os 50 maiores? Começo com você, CH. Batista, onde está o Cristiano Ronaldo na história do futebol? Seguramente entre os 10 maiores. Seguramente. Pelos gols, por tudo que é como atleta, como ser humano, como caráter, entre os 10 maiores do mundo. E para você, Tigrão, qual a sua análise? Entre os 10 maiores, seguramente. Eu sigo com você, Tigrão. O Vasco anunciou nesta segunda-feira a rescisão do contrato com o Payet. A diretoria vinha tentando um acordo desde o mês passado com o francês, que não joga mais pelo clube. O contrato de Payet com o Cruz Maltino tinha duração até o fim de julho, mas ele não seria mais relacionado para as partidas. Na sua opinião, Payet foi mais
uma decepção europeia no futebol brasileiro? Com certeza, grande decepção. Messier, grande problème. E para você, CH, sua opinião sobre o tema? Também outra notícia esperada, né, Batista? O Payet, ele se envolveu lá com uma moça que denunciou o jogador, ele não consegue entrar em forma, custa muito caro. Ele é bom jogador, mas motivado, com a cabeça no lugar e treinando, né? E ultimamente, vamos combinar que o Payet estava encostado no banco de reservas, pouca intensidade, é um desperdício. Mas eu acho que a diretoria do Vasco acerta em rescindir o contrato com o francês. Eu continuo com você, CH. Falta menos de uma semana para o início da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para você, qual brasileiro, qual time tem chances de chegar mais longe na competição e quem tem mais chances de decepcionar em CH? Quem pode surpreender, bom, se passar para a segunda fase já é uma grande surpresa, né? Flamengo e Palmeiras. Mas além disso é zebra, milagre. Não acredito que nenhum time brasileiro sobreviva a essas forças mundiais e internacionais, esses times grandes do futebol europeu. Pode acontecer? Pode. É provável? Não. É improvável. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Bom, você pergunta um só, né? Eu acho que chegam em igualdade de condições para surpreender, chegando mais longe e buscando o título, Flamengo e Palmeiras. E entre os brasileiros, aquele que deve representar a maior decepção, porque desmontou o time, é apenas uma caricatura do time campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Para mim, esse time é o Botafogo de futebol e regatas. Grande abraço pro Rodrigo Salomão. Está nos ouvindo, mandou aqui uma mensagem. Batistão, saudade. Esse som da RB vai longe. Tô ouvindo você em Botucatu, pelo FM 85,7. Inclusive mandou aqui o som, um vídeo com o som. Grande Rodrigo Salomão, que é diretor-geral da Band Paulista. Já foi diretor-geral aqui da Band Campinas, esteve durante muito tempo em São Paulo e já há bastante tempo também está lá em Rio Preto. Aliás, a sede da Band lá em Rio Preto, que fica num shopping, é uma nave espacial. Grande abraço, Salomão, muito obrigado aí pela audiência. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, grande abraço ao Rodrigo Salomão, cara, sangue bom, competentíssimo e que a gente tem muita saudade do convívio diário aqui na Bandeirantes Campinas. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Rodrigo Salomão, quando estiver passando por aqui, dá uma chegada aqui pra gente almoçar e colocar o papo em dia. Grande amigo, Rodrigo Salomão. Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. E na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Esporte em Debate.